que eu queria agora trazer para vocês? Agora eu queria trazer dois frameworks. Dois. Que eu realmente gostaria que vocês usassem para tomar a decisão de planejamento estratégico no ano que vem. Agora, para o ano que vem. Que é sobre como fazer com que esses modelos de go-to-market, dos quais falaremos agora, reflitam o ticket médio de vocês, ou seja, ter uma estrutura de marketing, vendas e CS que seja condizente com o ticket médio, com como seu cliente compra e com os volumes que você tem internamente, os volumes de clientes que entram. Por quê? O Nubank tem 100 milhões de clientes, concorda? Então o modelo de negócio do cliente e o ticket médio do Nubank, se você olha, mensal é $5, portanto anual $60, então são 100 milhões de clientes a $60 de ticket médio. Não justifica ter um vendedor. Então a gente precisa ter um modelo ali muito escalável. É um modelo de go-to-market. Agora, uma empresa como a de vocês, muitos de vocês que vieram falar comigo aqui, que tem negócios que vendem para large enterprise, ticket médio de $200 mil por ano, um app não vai funcionar, que nem funciona para o Nubank. Por quê? Eu não tenho dúvida que vocês já estão no caminho que esse framework vai mostrar que vocês precisam ir. Porque é intuitivo. Vocês são seres pensantes muito inteligentes, por já terem chegado até onde vocês chegaram. Então, possivelmente, vocês já estão nesse caminho. O fato é, minha dúvida aqui, como eu já vi em muitos casos de muitas empresas bem maduras, vocês tomaram a decisão conscientemente e é a decisão que condiz com todas as variáveis que precisam ser levadas em consideração na hora de definir como tem que ser o seu time de marketing, como tem que ser o seu time de vendas e como tem que ser o seu time de CS? Essa é a minha pergunta. Quais são as variáveis que a gente tem que levar em consideração aqui? Número de negócios que a gente fecha por ano. Tá na casa das dezenas, tá na casa das centenas, tá na casa dos milhares, tá na casa das dezenas de milhares, centenas de milhares. Como eu disse, isso daqui é um Nubank. Isso daqui é um business de vocês que vende $200 mil por ano, está na casa das dezenas. Você não vai fechar muito mais do que 80 clientes, 30, 40 clientes por ano. Às vezes menos, às vezes 10. Às vezes 10 está feliz demais. Se o ticket médio for muito alto, né? Outra variável. E aqui acho que vale a pena entender, né, que essa variável também diz relação a qual é o nível de envolvimento que a gente consegue ter com a venda, né? Se o volume é muito alto, a gente não consegue se envolver com a venda. A venda tem que acontecer de forma automatizada. Se o volume é muito baixo, a gente tem que se envolver com a venda, senão a venda não vai acontecer. Às vezes a gente tem que se envolver muito com a venda. A gente tem que pegar um avião, se reunir presencialmente e pagar um almoço de R$800 para fazer a venda. Quem nunca que vende para enterprise não fez isso? Bom, eu já, muitas vezes. E ainda faço. Valor da transação anual é a outra variável que precisa ser levada em consideração aqui. Então, o ticket médio anual, que vai ditar o envolvimento que o cliente vai ter. Porque quando você compra um café, o seu envolvimento é um. Quando você compra um carro, o seu envolvimento é outro. Quando você compra um apartamento, o seu envolvimento é outro. Vocês concordam comigo? Com B2B é a mesma coisa, se não pior. Porque aí tem um monte de gente que vai dar pitaco naquela compra. Se você olhar para as estatísticas, a gente tem aquela... O Gartner faz essas pesquisas, né? Em média, numa compra B2B, participam 6 pessoas no mínimo. 15 pessoas em média. 25 pessoas no máximo. Isso é muita gente. E aí tem um comitê de compra formado por vários papéis, a pessoa que decide, a pessoa que tem o budget, a pessoa que influencia, o cara que só influencia politicamente, o gatekeeper lá que fica não deixando você fazer reunião com quem você tem que fazer. Tem um monte de papel rolando ali. 17% do tempo numa compra B2B, o prospect passa com você. O resto da compra, ele passa sem você. Ele passa fazendo reunião interna, ele passa pesquisando, ele passa conversando com outros fornecedores, ele passa lendo sua proposta, ele passa fazendo um monte de coisa. 17% do tempo ele passa em reunião com você. Ou seja, se você não se envolve o suficiente, muitas vezes você não consegue nem mapear o que está acontecendo na compra.
Se você não se envolve com as outras pessoas, menos ainda. Se você acha que uma compra B2B vai acontecer com o gerente te comprando de você, não vai. Não vai. Aí você vai falar assim para mim, não, mas eu já vendi para um gerente. Tá? Você deu sorte de ter tido um gerente que tinha um bom relacionamento com o diretor e aprovou o budget sem botar o diretor na call com você, mas foi sorte. Na maior parte das vezes, para você controlar o processo de compra, você precisa botar o diretor na call. Qual que é essa moeda de troca? A proposta. Não vou apresentar a proposta se não tiver o diretor. Aí você vai lá e envia a proposta por WhatsApp para o analista. É lógico que sua taxa de conversão vai ser baixa. Não é? É lógico. Aí você não mapeou quais são as vontades do cara que está influenciando politicamente lá, não conversou com a pessoa, não mapeou quem é, não adicionou no LinkedIn, não tentou dar uma ligada para ver qual é que era, ver se você conseguia ganhar no Gogó. Nem tentou. Ah, puta, nossa taxa de conversão de oportunidade para fechamento tá 10%. Claro que tá. Enterprise deveria estar 30%, 40%. Por quê? Porque muitas vezes isso aqui está inadequado. Porque o cliente está comprando um ticket médio super alto, com um envolvimento super alto de um conjunto grande de pessoas que você não está mapeando e não está levando em consideração. Portanto, quais são os modelos possíveis? Tech Touch, quando você tem um ticket médio muito baixo e um volume muito alto. Por exemplo, Nubank. Low Touch, quando você tem um ticket médio um pouco maior e um volume um pouco menor. Tipo, a CIMED, sei lá. Mid Touch, quando você começa a aumentar um pouco o ticket médio e começa a diminuir o volume. Por exemplo, HubSpot, por exemplo, RD, por exemplo, qualquer SaaS vertical. High Touch, quando você começa a vender para Enterprise um ticket médio aqui de 200 mil, dezenas de deals. Aí você começa a ter uma necessidade de reunião presencial, você começa a ter necessidade de almoço, começa a ter necessidade de outras coisas. Botar um SDR e um AE numa reunião remota não vai fazer você vender. Muitas vezes esse pode estar sendo o problema. E é um problema fácil de resolver, mas a gente, talvez por conta não ter clareza disso só, não está resolvido, entendeu? Por isso que eu falei, então tem 2 frameworks que eu vou trazer para vocês. Esse é um, que eu vejo onde dá muito problema, e o outro é o para mapear todos os treinos lá que eu fiquei falando o dia inteiro, para ter uma forma de vocês mapearem esses negócios. E o último, que é o Dedicated Touch, que é quando você tem um volume específico de contas que podem comprar de você over time. Tipo assim, quantas empresas vocês acham que pode comprar da McKinsey no Brasil? 50. E olhe lá. Então, como vocês acham que a McKinsey vende? Você acha que ela não tem todas as contas mapeadas? Mínimo do ticket da McKinsey, 5 milhões de dólares. Você acha que não tem todo mundo que pode comprar da McKinsey, não tá... Eles não sabem o CPF das pessoas? Sabem, lógico que sabem. Accenture, mesma coisa. Consultoria geralmente é assim. E tem SaaS também que vende para a indústria, ticket médio super alto. Tem casos aqui no Cubo também. 2, 3 milhões por ano. Se você tem um ticket médio tão alto assim, vale a pena você montar uma estrutura de go-to-market dedicada, com um conjunto específico de contas para os quais você vai trabalhar e não vai olhar para fora disso. Porque nem faz sentido. Isso é o ABM elevado ao quadrado, literalmente. Beleza? Fez sentido? Isso aqui está bem resolvido. Para quem isso aqui não está bem resolvido ainda? Quem sentiu dor olhando isso aqui? Todo mundo tem isso aqui bem resolvido? Top. Brabo. Segurança psicológica baixa ou... Enfim, não vou nem falar. Segue o jogo, segue o jogo. Tá. Então, como que isso se desdobra na realidade? Assim, esse é um framework da própria Winning by Design, inclusive. Tem vídeo no YouTube, tem outras coisas explicando isso aqui com mais profundidade. Aqui a gente está juntando marketing, modais de marketing, modais de vendas e modais de customer success. Portanto, nesse primeiro modelo aqui, o nosso marketing é inbound, quem faz a venda é o nosso produto, tipo o Nubank, e o nosso CS aqui vai ser um CS mais de comunidade. Seguiu aqui para um modelo mais CIMED, que eu vou manter os exemplos. Você tem o inbound, que é o Instagram do João,
4 milhões de pessoas. Um estágio, que é o revendedor indo lá na farmácia uma vez, tirando pedido e vazando. E um helpdesk, se tiver dar algum problema, entra no site ali, pede ajuda e eles ajudam. Isso é o sucesso. Aí você tem aqui a RD Station, ou HubSpot. Tem prospecção também, tem inbound também, meio junto aqui, né? 2 estágios, que é SDR mais AE. SaaS vertical está aqui. E o CS vai ser volume. Então você vai ter por CS X contas. Uma matemática ali. Aqui, onde, pelo que eu estou ouvindo, a maior parte de vocês está, né? Aqui o modelo founder de fazer, aqui o modelo que se deve fazer do ponto de vista da transição, que é você ter aqui um conjunto de networking, ABM, field sales, né? Então bastante venda presencial, com almoço, com pagar almoço, com fazer pegar avião, pagar hotel, venda cara, que justifica, né? Porque o ticket é alto. Então, pô, gastei, meu CAC foi 10 mil. Mas meu ticket médio é 500. No problem. E o modelo targeted, né, que é aquele dedicado. Então você tem uma lista de contas e você só vai lidar com essa lista de contas, tier 1 ali, que é o Unilever, o Itaú, o Votorantim. E aí a sua vida vai ser criar relacionamento com essas empresas, não importa como. Você vai tentar fazer isso via LinkedIn, altíssimo nível de customização, mandando brinde físico para casa das pessoas, tentando burlar o compliance usando conteúdo no meio, bota um livro no meio. Eu fazia isso, a gente botava um livro no meio e um whisky. E aí mandava para casa das pessoas numa caixa de madeira lá, escrito à mão e tal. E aí, para isso tudo, ou seja, a gente gastava uma garrafa de Gold Label e um livro para abrir uma reunião. Para abrir uma reunião. Esse modelo targeted ele vai ajudar muito nisso. Aí, tipo, não estou dizendo que o whisky é o responsável por abrir reunião, mas ele chama atenção, né? Mais do que uma mensagem no LinkedIn? Acho que sim. Acho que sim. Então, esse é o objetivo. Chamar um pouco mais de atenção com uma mensagem no LinkedIn. Porque mensagem no LinkedIn, o diretor de crédito do Votorantim, quantas ele recebe? Account-based marketing, que é basicamente você começar a fazer marketing em volta de um determinado conjunto de contas. Então, em vez de você fazer o inbound, que é você pescar com rede, né? Ou seja, você joga a rede e pesca os peixes que tiverem no mar. Você pesca com arpão. Você mira a baleia, que é maior, e joga o arpão. Entendeu? Então você tem que listar as baleias. Isso é ABM, numa analogia simples. Fez sentido a analogia? Quem conhece aí? Não? Tá. Bom, entenderam? Então se está todo mundo bem resolvido, não sei porque eu estou gastando tempo aqui. O que você falou? Você está confirmando só o que você acredita. Sim. Uma outra forma de ver isso aqui, que eu acho que é legal, que é... Isso aqui é one to many, então um para vários. Esse modelo aqui é um para vários. Você precisa lidar com vários, né, por causa disso. Esse aqui é um para poucos. E esse daqui é um para um. Bom também, né? Uma forma mais simples de entender. Perguntas sobre isso? Acho que não, mas... Não? Não mesmo, né? Então tá bom. Bom, minha recomendação aqui é: faça uma reflexão se realmente está fazendo sentido. Aí você vai falar, como? Bom, se o seu modelo de marketing, se o seu ticket médio for alto, o seu volume for baixo, o seu modelo de marketing for inbound, provavelmente não está fazendo sentido. Se você tiver um ticket médio alto, uma persona sênior, e você estiver tentando fazer isso com SDR e um closer, provavelmente também não faz sentido. Se você tem um ticket médio alto, vende para um prospect sênior e não gasta R$1.000 em almoço por mês, deve ter um problema. Vou seguir que essa parte aqui eu acho que ela é mais interessante e bastante útil também. E essa é outra daquelas que eu faria uma aposta que não está bem resolvido. Porque na grande menor parte dos casos das empresas que eu já vi na vida, isso aqui estava bem resolvido. Que é a modelagem de dados da máquina, né? Então, para começar essa lógica aqui, vale a pena a gente pensar que o crescimento da empresa é basicamente uma função de uma métrica de volume, que é um input, que vai entrar aqui nessa caixa, né? Que vai ser o processo de vendas, no caso, ou de marketing, ou qualquer coisa nesse sentido. Uma métrica de conversão e um delta T. Ou seja, entraram 10 leads,
passaram pelo processo de nutrição de marketing, saíram 5. Em 10 dias, conversão foi 50%. Certo? E isso é verdade em todas as outras etapas. De lead para MQL, de MQL para SQL, de SQL para SAL, de SAL para commit, de commit para onboarded, de onboarded para recorrente, de recorrente para LTV. Isso aqui é verdade em todas as etapas. Então, a rigor, essa é a simplificação máxima de como as empresas crescem. A gente falou disso aqui, né? Então a gente falou que existe uma jornada do cliente, acho que todo mundo já deve ter se deparado com isso algumas vezes. Reconhecimento do problema, me educo sobre o problema, seleciono aí a melhor solução para resolver o problema, passo pelo onboarding, recebo o meu impacto e aí expando se eu recebi meu impacto. E aí a gente tem determinados momentos. Momento em que você identifica, que é o momento 1. Momento em que você vê que essa pessoa está interessada, que é o momento 2. Então isso aqui identificou só a pessoa. Aqui você viu que ela está interessada. Aqui você viu que ela está engajada, que é o momento 3. Aqui você viu que isso é uma prioridade para ela. Momento 4. Aqui você viu que ela está comprometida. Então ela assinou um contrato com você. Momento 5. Por que comprometida? Porque essa lógica aqui, quando a gente muda para a ideia de retenção, a gente pensa que o momento do fechamento da venda é quando você se compromete, e não quando você ganha. Então aqui não é ganho nesse modelo, é comprometido. O ganho vai estar aqui, quando você conseguir entregar impacto recorrente. O jogo é ganho quando a receita vira recorrente. O jogo não é ganho quando você fecha um contrato. Quando você fecha um contrato, o cliente pode churnar no mês seguinte. A não ser que você prenda ele via contrato. Mas se você prender ele via contrato, não é a melhor forma de reter no mundo. Porque depois ele vai sair puto da vida e ainda vai falar mal de você. Vai ser, além de ser um churn, vai ser um detrator. Beleza? E aí a gente tem o momento em que o cliente está pronto para consumir a solução, ou seja, foi onboardado e empoderado com tudo que ele precisa de conhecimento e recursos para conseguir consumir a solução e ter sucesso. A entrega do sucesso efetivo, onde ele vai receber impacto recorrente, e o impacto máximo, que é quando esse cliente percebeu que se ele colocar um dinheiro lá vai sair 2, então eu vou botar 2 para sair 4. E aí impacto máximo. E aí a gente tem o LTV. Máximo, né? Esses momentos, na metodologia da Winning by Design, isso aqui é o que o Iaco construiu no sentido de trazer para modelos de engenharia de produção para o crescimento das empresas. Então a lógica dele é essa, ou seja, fazer com que os modelos que são usados para construir pontes sejam usados para construir receita. Então a aplicação da lógica de engenharia de produção está aqui. Então, portanto, onde é o gargalo? Aqui é o gargalo. Aqui a gente gera matéria-prima. Aqui é o gargalo. Aqui a gente entrega, produz. Né? E esse é o modelo através do qual você transforma um lead em LTV, como a gente falou há pouco. E esses são os momentos que importam. Vocês concordam que, com base na jornada, existem determinados momentos que você identifica. Então, isso aqui é a vida do cliente, não tem nada a ver com você até ele te selecionar. Ele pode resolver isso de várias formas. Ele reconheceu que ele tem um problema. E meu problema é, por exemplo, começar a fazer... Eu preciso migrar o meu time de marketing de inbound para IBM. Eu tenho um problema. Eu posso resolver isso de N formas. Eu posso ler sozinho, contratar um time e resolver, vai demorar um pouco mais. Eu posso contratar o serviço da Lobby e fazer um shortcut. Eu posso contratar uma consultoria, como a DJen lá também que faz isso. Eu posso contratar uma pessoa sênior que já fez, não estudar nada. Se eu tiver grana mesmo para botar no salário alto de uma pessoa que já fez, contrata a pessoa, falo, toca o barco, já fez uma vez, prova aí o case. Provado o case? Então faz, pode implementar. Certo? Então tem várias formas de você resolver. Aí você se educou, entendeu das formas que tem, que é eu estudar e contratar um time e eu mesmo implementar. Contratar uma pessoa que sabe para que ela implemente. Contratar uma consultoria, contratar um fornecedor. Bom, eu vou escolher, por exemplo, contratar uma consultoria para encurtar o caminho, me ajudar a contratar a pessoa e tal. Beleza, show de bola. Então, demonstro aqui que eu estou interessado em consumir a consultoria. Aí, quando eu me engajo, é quando eu faço uma reunião.
quando eu mostro que é prioridade, é quando eu avanço nas reuniões e vejo uma proposta. Quando eu mostro que eu estou comprometido, é quando eu assino um contrato. Aí passa pelo onboarding, e aí quando eu sou educado, e aquele onboarding que eu falei para vocês, de coletar uma métrica de impacto, conseguir metrificar ela, entender como ela está hoje, educar o cliente sobre o que ele vai precisar fazer para que o sucesso seja atingido, entender quais são as minhas ações, quais são as ações dele, definir isso num plano, criar o que eles chamam de plano de impacto conjunto e entregar, aí sim o cliente está pronto. E aí aqui ele vai, recorrente, ficar aqui até que ele receba o impacto e se transforme efetivamente em um cliente que recebe impacto recorrente, portanto ele é recorrente. Bom, qual a consequência disso? A consequência disso é que a gente tem aquelas métricas da máquina, né? Que isso aqui quando o investidor fala as suas top line metrics, são essas. Isso aqui é uma visão longitudinal da jornada do cliente. Por quê? Se você coloca coisas táticas e indicadores operacionais aqui no meio, você vai misturar uma visão longitudinal com a eficiência do seu time. Vou dar um exemplo. Se você coloca aqui, lead, e aí quantidade de mensagens que mandou, e aí MQL, e aí ligações que fez. Você está colocando indicadores táticos e operacionais no meio da visão longitudinal. São importantes de serem vistos em momentos diferentes. Esse é o modelo que te possibilita entender como a sua empresa cresce efetivamente, entrega sucesso. Você também tem que ter os indicadores operacionais abaixo disso. Eles têm que ser uma forma de você abrir essa visão top line e entender o que está acontecendo no meio. Você não está enxergando? O azul não, né? Mas acho que aqui assim. Então, aqui é o que é o passo a passo, se der tempo, acho que dá. Que eu já previ que a gente ia parar e conversar e tal. Bom, vamos lá. Passo 1. Padronize o local onde as análises são feitas. Então você precisa padronizar aqui. Isso daqui, de lead para MQL, são campanhas de marketing. De MQL para SQL são campanhas de prospecção. Então aqui você tem o inbound, aqui você tem o outbound. Isso daqui é o processo de vendas e as várias reuniões que acontecem no processo de vendas. Isso daqui é o seu programa de onboarding. Isso aqui é o seu programa de adoção. Isso aqui é o seu programa de expansão, onde você tem upsell, cross-sell, renovação e churn. Esse é o modelo de dados que você precisa para garantir que a sua empresa... que aqui, ó, esse daqui, ele tá os exatos nomes que você tem que dar. Lead, MQL, SQL, SAL, contrato assinado, que é o commit na metodologia, ativo, MRR e LTV. Bom, então o ponto 1 é padronizar o local onde as análises são feitas. O ponto 2 é você padronizar as terminologias. Porque aí você vai ver, tem gente que chama de suspeito, de prospect, de lead, de contato. Padroniza, facilita. Facilita, facilita. É um nome, momento 1, lead. Lead. Momento 2, aí você tem gente que fala que é MQL, QL, né, que é Qualified Lead. Tem MQA, que é Marketing Qualified Account, eventualmente para modelos enterprise faz muito sentido. E aí a gente sugere que você simplifique aqui e comece com MQL. Depois você complexifica se for necessário. Depois que você atingir uma determinada maturidade, você complexifica. Momento 3, SQL. Momento 4, SAL. Momento 5, assinado. Momento 6, ativo. Momento 7, adoção, impacto aqui. E o momento 8 é o LTV efetivamente, onde acontece o upsell e etc. Aí vocês vão ver que está em expansão na planilha. E aí, o passo 3 é você padronizar essas definições e critérios. Ou seja, o que é um MQL? Eu gostaria mesmo, assim, se você falasse, porque no final do dia, é lógico que eu vim aqui porque eu gosto muito do Cubo, quero contribuir com o processo de vocês e tal. Já falei que não é por meio de conteúdo que eu vendo, eu não vendo por meio de conteúdo, eu vendo por meio de relacionamento, é outra parada. Então, assim, o grande ROI que eu posso ter aqui é vocês implementarem essas coisas e o nosso ecossistema melhorar 0,5%. É assim que eu vou ter ROI no meu tempo hoje, sendo bem sincero.
Então, se vocês efetivamente voltarem a implementarem essas coisas, e aí o meu ROI vai ser felicidade. Então, o passo 3 é vocês pegarem e colocarem num PPT mesmo, desse jeito. Definição, MQL, tem uma dor. Definição, uma pessoa que expressa interesse, tem fit com o perfil ideal de cliente, tem uma dor. Critério, pedir uma reunião para o time de vendas ou expansão em evento LinkedIn via e-mail. Deixa exato o que as definições significam, porque o time precisa saber. Talvez você até tenha uma ideia, mas seu time às vezes não. Né? Então, o que é um SQL? O que é uma oportunidade? Nossa, isso aqui para mim é o que dá mais problema no mundo. O que é uma oportunidade? Uma oportunidade tem uma dor, tem orçamento para resolver, é uma prioridade, quer tomar uma ação e tem um decisor na mesa. Se não tiver um decisor na mesa, não é uma oportunidade. Eu não deixava, o meu HubSpot, a pessoa não podia passar para a etapa de oportunidade se não tivesse o nome do decisor. E aí depois, na reunião de forecast, a gente conferia o nome do decisor, se no LinkedIn era a pessoa mesmo. Se não era, não. Por quê? Porque BDR ganha por oportunidade. SQL é o maior input de matéria-prima que prevê geração de receita. É matéria-prima. Pensando na lógica de engenharia de produção, é matéria-prima. Isso aqui é matéria-prima. Por isso que tem que ter esse nível de detalhamento, porque é matéria-prima da empresa. Do time da receita, né? Então, essa lógica de... Então, você vai ter essas métricas de volume, que é aqui leads, né? Você vai ter o que vai influenciar isso, né? Visitante no site, participante de webinar, MQL, solicitação de reunião, solicitação de orçamento, aceite de abordagem outbound, SQL são reuniões agendadas, que tem que estar nos critérios também, e negócio é contrato assinado, negócio de usuários, né? Aí você vai fazendo as suas contas aqui para você conseguir efetivamente fazer isso acontecer. O passo 5 é você analisar, então você tem métricas de volume, como eu falei lá no começo, que são os inputs, as métricas de conversão com relação direta, ou seja, entre lead e MQL, quem está sendo bem sucedido? O marketing. Ou mal sucedido? O marketing. Entre MQL e SQL, quem está sendo mal sucedido ou bem sucedido? É uma relação entre marketing e pré-vendas. Então, por isso, aí já começa a necessidade do alinhamento. Lembra do alinhamento? Marketing tem que ter SQL nas OKRs, ou pelo menos taxa de conversão de MQL nas OKRs. Tem que colocar o bumbum na janela também, no final do dia. Porque senão fica fácil. O alinhamento de incentivo precisa ser na métrica, no desenho da meta. Ele não pode ser do tipo assim, vamos se abraçar e vamos ser brother. Não é isso. Tipo, isso é legal e tal, vai ajudar pro time ter team building e tal, fazer lá da cervejinha, não sei o que, essas coisas. Mas ter metas compartilhadas é o que vai criar um incentivo real. Do tipo, a sua meta depende da minha, a minha depende da sua, vamos aí, senão a gente tá ferrado. Aí você cria um time que efetivamente não se importa com o resultado do outro, porque não tem escolha. E aí aprende a trabalhar junto. E aí você tem aqui as taxas de relação direta, né? Aqui a taxa de aceitação de vendas, isso aqui, entrou SQL, precisa ter a taxa de conversão de SQL para SAL deveria ser altíssima. Entrou oportunidade. Por quê? Porque se você tem todos aqueles critérios para classificar o que é uma oportunidade, você concorda que você está diminuindo o que vai entrar? Por quê? Porque você está botando coisa de alta qualidade. Quando você coloca coisa de alta qualidade, quantos por cento você acha que deveria ver a proposta? Bastante, porque a qualidade é alta. É que nem se você tivesse, vou fazer a mesma analogia que o Andy Grove faz no Gestão de Alta Performance. Se você tivesse uma fábrica de café da manhã, cujo um dos seus principais outputs fosse ovo mexido, a qualidade dos ovos não vai impactar diretamente na eficiência da sua entrega, da sua máquina de café da manhã? É a mesma coisa, garantir que não tem ovo podre entrando na sua máquina de café da manhã de ovo mexido. Sim ou não? Agora vocês estão compenetrados, vocês estão com raiva, vocês estão... Eu espero que sim. O sentimento é bom nesse momento. Então, é isso. Aqui, e essa aqui, quando a gente fala win rate, taxa de ganho, é essa parada aqui. Isso é win rate. É só essa última parte. Isso que às vezes a gente fala assim, como está a sua win rate? É só como está a sua habilidade de converter propostas ou oportunidades. Aqui, se você tem as métricas de performance, que são as taxas de conversão indiretas. Indiretas. Então aqui, veja bem,
quando você olha do lead até o MQL, você está olhando a sua capacidade de gerar pipeline. Quando você olha do cliente que entrou interessado para o cliente que recebeu impacto, essa é a sua taxa de sucesso da operação. Porque você sabe quem tem dor e perfil de cliente. Olha só, MQL não é quem tem dor e perfil de cliente? Então, se a pessoa tem perfil do seu cliente e tem a dor que você atende, bom, ela entrou na sua máquina e você entregou sucesso. Bom, essa é a verdadeira taxa de sucesso. Você consegue ficar fazendo cálculos para entender outras taxas de performance que têm relação indireta. Aqui, você tem a taxa de sucesso do cliente, que é tudo, basicamente, ou seja, do lead para o LTV, e a taxa de impacto, que é de quem entrou na empresa para quem expandiu. Né? Então, essa é a ideia do passo 6. Passo 7 é você ter vendas orientadas a dados. Por quê? Porque aqui você vai ter a conversão de marketing, aqui você vai ter a conversão de geração de demanda, aqui você vai ter o delta T1, delta T2, CR é conversion rate. Então você tem taxa de conversão aqui, win rate aqui, taxa de churn aqui, taxa de churn aqui, taxa de churn aqui. Todos os delta T's de todas as partes da operação, SQL vindo de inbound, SQL vindo de outbound, negócios e ACV, né, valor do contrato anual, time to live. Então aqui você tem time to live, é o tempo que ele demora para ficar ao vivo realmente, né, ali ativo, e a quantidade de negócios de aumento ou diminuição de ACV, né, que é valor do contrato anual. Então, o objetivo é que em um determinado momento você tenha tudo isso. Aí você vai falar assim, porra, mas como eu vou medir tudo isso? Eu deixei aqui, ó, preparado. Uma planilha para você copiar e começar a medir. Com as fórmulas já. Então não tem desculpa. É só coletar os dados. Aí você pode não ter problema, você pode não ter os dados para coletar. Aí você resolve o problema do CRM. Contrata um Pipe Drive, contrata o HubSpot, contrata RD, que quer que você queira contratar. Bom, beleza? Eu preciso seguir aqui para ver se... Bom, o resultado dessa parada toda vai ser esse daqui. A gente tem input, taxa de conversão e delta T em cada uma das etapas. Conversando com os momentos, conversando com a jornada. Então, uma forma de você ter uma coleta de dados estruturada que reflete os momentos e a jornada do seu cliente e uma visão longitudinal estratégica da jornada é essa.